Muito bem, estamos ao vivo, aula 34, nossa aula 34, estamos ao vivo, nossa aula 34, atitude mental número 12. Então, é a nossa 34ª aula aqui no Clubinho e nós vamos hoje tratar atitude mental número 12. São 15 atitudes mentais. Nós já trabalhamos 11 e ao longo dessa semana e na próxima nós vamos trabalhar as outras 3 atitudes mentais, tá bom? Os comentários, um segundinho para a gente se focar aqui no conteúdo. Então, o que são essas essas 12 atitudes mentais? Atitude mental é um modo de você olhar para a vida. E a atitude mental número 12, 13, 14 e 15, as outras atitudes mentais que ainda faltam, todas elas são voltadas para o dinheiro. A questão do dinheiro. Isso é muito importante, nós já vimos lá atrás, numa das atitudes mentais, o hábito da economia, mas eu quero que você entenda nesses hábitos que faltam, nessas atitudes mentais que faltam, algumas questões práticas sobre o dinheiro. Primeira coisa que eu quero que você entenda, tá? O dinheiro é uma das coisas mais importantes da sua vida. Você precisa entender isso. Atitude mental número 12. O dinheiro é uma das coisas mais importantes da sua vida. E ter dinheiro é uma coisa natural. Se você não consegue ter o dinheiro que você gostaria de ter, você precisa reavaliar algumas questões da sua vida. E nós vamos fazer isso ao longo dessa semana e da próxima semana. Eu dei uma paradinha aqui nas aulas do Clubinho, por conta de eu estar viajando e tudo mais, mas nessa semana e na outra semana nós vamos fechar essas 15 atitudes para a gente ir para o próximo ciclo de aulas. Então, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda na aula de hoje o princípio 12, a atitude mental número 12, e eu quero que você reflita sobre a questão do dinheiro. Olha, ó, que é isso, meu Deus do céu? Dinheiro é uma das coisas mais importantes da sua vida. Por quê? Porque o dinheiro representa saúde, o dinheiro representa força, o dinheiro representa generosidade, o dinheiro representa educação. Então, o dinheiro representa inúmeras coisas na sua vida. Então, o dinheiro é muito importante. O dinheiro representa coisas boas na sua vida, da mesma forma como a falta de dinheiro representa coisas que não são tão boas, como doença, fraqueza. Olha, ó, tá aparecendo os sinais aí. Então, isso é importante entender, porque muitas vezes a gente fala que existe aquilo que é primário e existe aquilo que é secundário na nossa vida. Tem algumas coisas que o dinheiro não pode fazer por você. O dinheiro não pode te fazer feliz. O dinheiro não pode dar sentido para a sua vida. O dinheiro, existe uma infinidade de coisas que não dependem do dinheiro, mas isso não significa que o dinheiro não seja extremamente importante na sua vida. Então esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda nessa nossa aula de hoje. Se o dinheiro é importante, se o dinheiro é uma das coisas mais importantes, porque ele representa várias coisas na sua vida, por exemplo, se você tem mais dinheiro, você pode cuidar melhor da sua saúde. Se você tem mais dinheiro, você pode cuidar melhor da sua educação. Se você tem mais dinheiro, você tem mais conforto. Eu vou dar um exemplo prático, por exemplo. O
fato de eu poder morar nos Estados Unidos me dá uma infinidade de vantagens que quem mora no Brasil literalmente não tem. Estava falando ontem à noite com a minha equipe de como é difícil você tocar um negócio morando no Brasil. A começar pela fila do supermercado. Você perde muito tempo na fila do supermercado. Então, eu estou falando isso para você entender que o dinheiro ele é importante. E se o dinheiro é importante, você precisa entender o que é o dinheiro. O que é o dinheiro? A maioria das pessoas nunca para se questionar isso. E a maioria das pessoas, praticamente todas as pessoas que eu conheço, incluindo a mim, e eu quero que você pense se isso não acontece com você, a maioria das pessoas sempre teve uma relação de amor e ódio com o dinheiro. Essa dualidade, o que é uma relação de amor e ódio com o dinheiro? Se você observar, tudo na nossa sociedade gira em torno do dinheiro. Tudo gira em torno do dinheiro. Ele está presente em todos os aspectos da nossa vida. Tudo que você vai fazer, você vai precisar de dinheiro. Então, coisas que você precisa entender. Ponto 1. Você precisa entender o que exatamente é dinheiro. Nós vamos trabalhar isso ao longo dessas últimas 3 atitudes mentais. O que exatamente é o dinheiro? Nós precisamos desmistificar o dinheiro. Reflita sobre e anote isso e responda isso. O que exatamente é o dinheiro para você? Ponto 2, o que você sabe sobre o dinheiro? De onde ele vem? De onde vem o dinheiro? Por que você precisa dele? Por que nós precisamos de dinheiro? Por que algumas pessoas têm muito, enquanto outras têm tão pouco? Está me entendendo? A gente nunca para refletir sobre isso. Mas se o dinheiro é uma das coisas mais importantes da nossa vida, é importante a gente saber tudo sobre ele. É importante a gente entender isso. Se toda a nossa vida gira, se toda se o dinheiro está presente em todos os aspectos da nossa vida, é importante a gente saber muito sobre ele. E isso são coisas que mesmo os gurus que falam sobre dinheiro muitas vezes não sabem explicar e não explicam. Então você precisa se encarregar de entender tudo sobre o dinheiro. Essa é a atitude mental número 12. Pense comigo. Por que uma coisa tão importante para a nossa qualidade de vida é tão misteriosa? Pense uma outra coisa. O que te foi ensinado sobre o dinheiro? Anota essas questões porque eu quero que você reflita sobre elas. O que te foi ensinado sobre esse assunto, dinheiro? E aí vem uma questão muito importante, que eu falei que a maioria das pessoas tem uma relação de amor e ódio com o dinheiro. O que isso verdadeiramente quer dizer? A maioria de nós foi ensinado que o dinheiro é a raiz de todos os males. E foi ensinado isso de uma forma veemente. Por quê? Porque tem uma passagem onde o apóstolo Paulo fala isso para uma congregação. Ele escreveu uma carta para uma congregação e ele se referiu ao dinheiro como, na verdade, ele se referiu ao amor ao dinheiro como a raiz de todos os males, mas mesmo assim, preste bem atenção, isso você vai entender por que você tem, talvez, provavelmente, se você tiver, tantos problemas com dinheiro. Por quê? Porque desde muito cedo na infância, a maioria de nós é ensinado o quê sobre o dinheiro?
que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Essa é uma crença, não minha, não tua, mas é uma crença que permeia a nossa sociedade, a nossa cultura profundamente. Por isso que dinheiro é um grande obstáculo para a maioria das pessoas. Pense comigo. Pense comigo. Se você acreditar, ou se você colocar na sua cabeça que o amor ao dinheiro é a fundação do mal, que todo mal nasce do amor ao dinheiro, e mesmo assim você precisa do dinheiro, porque o dinheiro permeia todos os aspectos da nossa vida, olha que sina complexa, complicada. Quer dizer, você inconscientemente, talvez, você acredita que o dinheiro é a origem de todo o mal, que o amor ao dinheiro é a origem de todo o mal. Isso por um lado. Mas por outro lado, tudo que você faz depende do dinheiro. Então, às vezes a gente não entende por que a gente tem tanta dificuldade. Mas eu quero que você entenda, não hoje você é adulto, mas pense quando você era criança. Declarar que o amor ao dinheiro é a fundação do mal, é a raiz de todo o mal, é uma afirmação terrivelmente assustadora, principalmente na cabeça de uma criança. Então, por um lado, desde muito cedo, nossa cultura nos ensina e nós somos levados a acreditar que querer dinheiro, que amar o dinheiro é igual a ser mal. Mas, isso por um lado, nós acreditamos que querer dinheiro, que amar o dinheiro, que ter dinheiro, que querer dinheiro, porque quando você quer dinheiro é porque você ama o dinheiro, nós acreditamos que isso é a raiz de todo o mal. E isso muitas vezes é inconsciente. Mas ainda assim, todos nós adoraríamos ter mais dinheiro. Você está entendendo como isso é complexo, como isso é complicado? Então não é meio estranho que, por um lado, você acredita que amar o dinheiro é ruim, mas, por outro lado, você precisa disso o tempo todo. Ou seja, se o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, por outro lado, você está buscando o tempo todo a raiz de todo o mal. Então, buscar dinheiro, preste atenção, não importa o que você faz, não importa quem você é e onde você está, mas eu quero que você entenda o seguinte: buscar dinheiro é o que você faz na maioria das horas em que você está acordado. Você vai ao trabalho porque o trabalho te dá um salário, você trabalha porque você precisa do dinheiro. Então, buscar dinheiro é o que você faz na maioria das horas em que você está acordado. O ato de ganhar dinheiro requer tanto do seu tempo que você caracteriza isso como aquilo que você faz. Ganhar dinheiro é tão importante que você associa isso com a sua identidade. Eu sou médico, eu sou dentista, eu sou mecânico, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas isso é o que você faz. E você faz isso por quê? Você faz isso para ganhar dinheiro. Então, o ato de ganhar dinheiro exige tanto do nosso tempo que isso se torna um rótulo de quem nós somos. Mas mesmo assim, nós achamos que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Então, a pergunta que a gente não se faz e que você deveria se fazer é o seguinte: por que você gasta tanto tempo e tanta energia buscando algo que inconscientemente você acredita ser a raiz de todo o mal?
Por que você se esforça tanto para buscar aquilo que de um lado você acredita ser a raiz do mal? Você está entendendo? Eu estou te provocando para você pensar e você refletir e você entender por que as pessoas têm tanta dificuldade com dinheiro. Por que as pessoas têm essa necessidade, muitas vezes, essa necessidade não suprida, apesar do seu esforço, apesar da sua disciplina. E isso cria toda uma série de desdobramentos. Muitas pessoas, por exemplo, associam riqueza, você ter riqueza, com ganância e com egoísmo. Então você não pode ter dinheiro, porque se você tiver dinheiro, você é visto como uma pessoa egoísta, como uma pessoa gananciosa. E muitas pessoas, muitos de nós, veem as pessoas que têm dinheiro com receio. Não somente pelo que elas têm, mas porque nós ficamos pensando em quem elas devem ter machucado, ferido, para conseguir o dinheiro que elas têm. Muitos de nós supõem que para ser rico, nós precisamos, para ter dinheiro, o dinheiro que nós gostaríamos, nós temos que tirar vantagem de outras pessoas. Nós temos que passar a perna em alguém, nós temos que ser desonestos. Então a gente tem todos esses preconceitos contra o dinheiro, todas essas crenças enraizadas sobre dinheiro, a gente acredita nessas coisas, só que ainda assim a maioria quer ser rico. Nós achamos que o dinheiro é a raiz de todos os males, nós achamos que as pessoas ricas não são honestas, nós pensamos que rico não entra no céu, nós temos tantas crenças complexas, negativas sobre dinheiro, mas por outro lado nós queremos ter dinheiro, nós queremos ser rico. É isso que eu disse lá no início, nós temos uma relação de amor e de ódio com o dinheiro. Por um lado você quer e por outro lado, talvez inconsciente, você pensa tudo isso. Ou você prefere ser pobre, você prefere não ter dinheiro, você prefere realmente viver sem dinheiro, que isso também é uma opção. E se você está bem com isso, tá tudo bem. Mas mesmo assim, eu lembro que eu li uma vez uma biografia do Mahatma Gandhi. Vocês sabem do Gandhi? Todo mundo tem aquela imagem do Gandhi que estava fazendo aquela campanha de independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra. Então ele era uma pessoa extremamente humilde, extremamente pobre. Só que isso era tudo um movimento político. O Gandhi, ele não era um homem solitário, ele era um símbolo político da Índia para se libertar da Inglaterra, porque a Índia era uma colônia da Inglaterra. E essa biografia dizia que o responsável pela campanha financeira de todo esse movimento que tinha Mahatma Gandhi como símbolo, ele dizia o seguinte: está custando muito dinheiro manter Mahatma Gandhi na pobreza. Olha que interessante. Então, a gente, mesmo que você prefere não ter dinheiro, vai chegar um momento que você vai ter que ir para o hospital e você vai na fila do SUS. Alguém vai pagar o médico que vai te atender. Alguém vai pagar, mesmo que seja talvez um médico pouco especializado, mesmo que seja um hospital ruim, mesmo que você for para a prisão, alguém vai ter que pagar pelo teu sustento. Então, qual é a incoerência? A incoerência é essa relação de amor e ódio em relação ao dinheiro. Desprezar a riqueza, e eu quero que você reflita se você é uma pessoa que despreza a riqueza, que você despreza o dinheiro, porque muitos de nós fazem isso. Desprezar pessoas ricas
desprezar a riqueza e ao mesmo tempo desejar ter mais dinheiro, desejar ser mais rico, não faz sentido. É mais ou menos como dizer, eu desprezo as pessoas que participam desse clube. Mas, nossa, como eu gostaria de participar, de fazer parte dele. E muitas pessoas, infelizmente, vivem assim. Mas não te parece meio estranho isso? Não te parece meio estranho isso? Então, o que eu quero que você entenda? Nós temos, primeiro ponto da nossa aula de hoje, atitude mental número 12, aula 34 do clubinho. Nós temos uma relação de amor e ódio com o dinheiro, tá? Nós temos uma relação, todos nós temos uma relação de amor e ódio em relação ao dinheiro. Eu quero que você reflita sobre isso. Mas a atitude mental de hoje é o dinheiro é uma das coisas mais importantes da sua vida, tá? Nós vamos fazer, como eu falei, nós temos ainda, hoje é a atitude mental número 12, nós temos ainda a atitude mental número 13, 14 e 15, são mais 3. E nessas 3, nós vamos nos focar sobre esse desdobramento do dinheiro. Nós vamos responder aquelas questões todas que eu fiz lá no início da nossa aula. Mas eu quero que você reflita um pouco, tá? Eu quero que você reflita sobre essas questões que eu falei antes. Quais são essas questões? Ponto número 1, eu quero que você pense, mas não que você pesquise no Google. Eu quero que você responda da sua cabeça, não que o outro pense o que você deveria de pensar, mas eu quero que você responda a essas questões. Então pegue seu caderno do clubinho e escreva. Ponto 1, responda para você, na sua cabeça, o que exatamente é o dinheiro? Isso é importante para as nossas aulas seguintes. Ponto 2, o que você sabe sobre ele? Escreve tudo. Tira hoje, tira amanhã. A próxima aula provavelmente vai ser na quinta ou na sexta. Eu vou marcar ela ainda. Mas vai respondendo hoje. Isso é importante. Quando eu fiz isso, isso mudou minha vida. O que você sabe sobre o dinheiro? O que você verdadeiramente sabe? Escreve. Você vai se chocar com o pouco que você sabe sobre uma coisa tão importante. Você passa o tempo todo querendo dinheiro, mas você nunca para responder isso. De onde vem o dinheiro? Por que você precisa dele? Responda essas questões. Porque, na sua opinião, algumas pessoas têm facilidade de ter dinheiro e outras não conseguem ter nem para o seu sustento? Responda isso. Por que você pensa nisso? Não é importante o que eu penso, não é importante o que seu vizinho pensa, mas é importante você trazer isso para cima da mesa, você tirar isso, você, talvez pela primeira vez na vida, você vai refletir sobre isso. O que você sabe? O que você pensa? E aí depois você coloca o que foi ensinado sobre esse assunto. E por último, a grande reflexão. Você diria também que você tem uma relação de amor e ódio com o dinheiro? Você diria, se você refletir sobre isso, ou se já refletiu, você diria que você tem uma relação de amor e ódio com o dinheiro? Então essa é a aula 34 do clubinho, atitude mental número 12. A aula vai ficar gravada lá, tá? Se você não conseguiu anotar as questões, reveja. É bom que você reveja, também vejo que a maioria das pessoas revêem as aulas. E a gente se vê ao longo dessa semana. Tamo junto.